Bom, eu sou a Lívia e esse é o Pottercast voltado para o Harry Potter. Tudo começou através do projeto da PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, e ele tem foco no ensino médio, né? E ele tem foco em nos ajudar a criar uma visão criteriosa sobre as coisas que vamos estudar dentro da bolsa e os temas. No meu caso, o tema abordado foi Harry Potter e eu estudei isso através de um grupo de estudos junto com a professora Luciane de Paula, que está aqui presente hoje, junto com as co-orientadoras. E tudo começou através de julho de 2021, onde eu fui chamada para ter essa oportunidade da bolsa, e aqui estamos nós hoje, né, realizando um projeto. E junto comigo também tem as alunas Rebeca, do Hernani Rodrigues, Maria Eduarda, do Hernani Rodrigues, e Sofia, de Ribeirão Preto, da FAAP. Bom, vamos começar falando sobre a ideia do podcast, e ele surgiu porque depois de reuniões, das leituras dos livros, de assistir filmes, a gente conversou com a professora e ela falou que era hora de inserir as atividades e tudo que a gente aprendeu na escola, e a gente vai começar através desse podcast, né? E essa foi a minha ideia. E as outras meninas também têm uma ideia que está em desenvolvimento e que vai ser trazida nos episódios que irão acontecer após esse. Eu fico muito feliz de finalmente estar acontecendo, né? E é isso. Eu quero começar apresentando as minhas convidadas, a professora Luciane de Paula, e ela vai falar um pouquinho sobre qual é a área dela, o que ela trabalha. Boa tarde, bom dia, boa noite, como disse a Lívia. Eu espero que vocês gostem de ouvir o que a gente trouxe aqui para debater com vocês, instigar o diálogo, pensar se o que a gente está falando faz sentido ou não. Bom, eu sou professora na Unesp, eu sou formada em Linguística, meu curso foi Letras, e eu fiz mestrado e doutorado em Linguística. E hoje eu dou aula lá na Unesp de Filosofia da Linguagem, Teorias Discursivas e Análise do Discurso. Esse projeto faz parte dessas áreas, e é por isso que eu pensei em trabalhar a partir daquilo que eu já estudo. Ok. A próxima é a Ana Beatriz. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Ana, e como a Lívia estava colocando aqui para a gente, né, eu também sou da área de filosofia da linguagem, né? Trabalho com a professora Luciane desde 2015, que foi quando eu fiz a minha primeira pesquisa, que também foi da PIBIC. Só que, nesse momento, eu já estava, né, na graduação. Depois, em 2017, eu entrei no mestrado, que foi quando eu desenvolvi minha pesquisa sobre Harry Potter. E aí, depois, agora, né, no doutorado, né, comecei em 2020 e estou até agora. Aí, Ana Carolina. Sou eu. Boa tarde aos ouvintes, né? Boa tarde, boa noite ou bom dia. Eu sou a Ana Carolina. Eu posso falar da minha trajetória, né? Eu sou formada em Linguística pela UFSCar, né? A Universidade Federal de São Carlos. Fiz um mestrado lá na UFSCar também, na área de Linguística, na área de Linguagem e Discurso. E depois fiz o doutorado na Unesp de Araraquara em Linguística e Língua Portuguesa. E fui orientada pela Lu, né? Então, trabalhei com Harry Potter no doutorado e sempre me interessei, né, por essa relação entre linguagem, entre língua e esses assuntos, né, essas questões sociais, né, principalmente as questões étnico-raciais, né? Então, esse sempre foi meu interesse primordialmente, né, desde o mestrado até agora. Bom, a próxima é a Giovana. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo. Meu nome é Giovana. Eu fiz graduação aqui na Unesp de Assis. Eu sou formada em letras com habilitação em português e francês. Também estou com a Lu desde 2015. A minha primeira pesquisa
Não tem nada a ver com Harry Potter, foi sobre as princesas da Disney. E eu pesquisei que tipo de imagem de mulher que a Disney transmite a partir dos seus filmes, seriados e tudo mais, mas focado em 2 filmes, que foi Mulan e Valente. E, atualmente, eu estou no doutorado e, especificamente, pesquisando Harry Potter desde 2020. Perdi a noção do tempo. Em 2020. E sobre o tema a gente vai conversar, né, ao longo do podcast, então não vou me alongar, mas tem a ver com as questões que envolvem nazismo, ditadura, fascismo, quais desses símbolos, desses períodos históricos tenebrosos, né, que a gente teve na vida real, como que isso aparece especificamente em Harry Potter, mas não só em Harry Potter, né? Eu vejo esses símbolos, que a gente vai conversar mais adiante, a partir do 5º livro de Harry Potter. Bom, então agora eu vou fazer umas perguntas pra gente descontrair, né? A gente já conversou um pouquinho, na verdade, foi risada, só risada. E antes, eu também quero falar que eu fico muito feliz de conhecer vocês pessoalmente, né? Porque a gente só se via pela telinha do Meet, então ficava meio difícil, mas é muito bom ver que vocês existem. Mas, bom, vamos lá. A primeira pergunta, daí eu começo respondendo e vocês podem iniciar aí quando vocês quiserem. É o livro favorito, e o meu livro favorito é o 3º, O Prisioneiro de Azkaban. E eu gosto dele, mas ele também me traz muita raiva por causa do professor. Daquele professor, ele é muito chato. Só que eu esqueci o nome dele agora. Professor que ele tira a memória dos grandes bruxos, né? Só que Lockhart, né? Lockhart. E eu gosto desse livro porque eu ri muito com ele, mas também passei muita raiva com ele. Principalmente por causa do Pedro, né? Pedro Pettigrew. E é isso. Livro favorito de vocês, meninas? Fiquem à vontade. Eu vou continuar, porque o meu livro favorito também é o mesmo que o seu, Olivia. Por motivos diferentes. Eu gosto desse porque é o livro em que a Hermione ascende como uma grande heroína. Para mim, a Hermione é a grande heroína da saga. Os livros Harry Potter deveriam se chamar Hermione Granger e não Harry Potter. Porque se não fosse ela, o Harry não conseguiria fazer as coisas que ele faz até o final do texto. E aí, nesse momento, nesse livro, ela aparece mais. Ela passa a ser protagonista de alguma maneira. Então, eu acho que isso é super importante e me fez me identificar como mulher, lendo aquela narrativa, né? Não como alguém que é uma chata sabe tudo, como ela é caracterizada no primeiro, mas como alguém que se toca e que auxilia, que é engajada, que faz as aventuras acontecerem, que protege aqueles que são excluídos e que estão à beira da morte, né? Eu acho que esse é um momento muito importante para a gente pensar essas heroínas que não são princesas, essas heroínas que não são também guerreiras, mas que são, de certa forma, como está lá no texto na literatura fantástica, bruxas, né? E quantas de nós não somos Hermiones? Eu acho que isso aí é legal da gente pensar. Sim. Lembrando também, só o contexto histórico para quem está escutando, né? Que a Hermione faz parte do Trio de Ouro. O Harry Potter é o principal e ele vem de uma família... Da mãe dele é bruxa, só que uma bruxa que vem de uma família trouxa, que são aqueles que não são bruxos, de acordo no britânico, porque lá no Animais Fantásticos a gente tem que dos Estados Unidos, se eu não me engano, eles são os normais, né? Eu só não lembro agora o nome direito. Aí tem o pai do Harry, que é Tiago Potter, e ele é bruxo total, da família bruxa. Os pais do Rony, que são bruxos também, mas são uma família com a classe financeira mais baixa, e vocês vão ver de acordo com os episódios, e até com esse episódio que a gente vai discutir. E a Hermione vem de uma família completamente trouxa, de nenhum pai, nenhuma mãe bruxa, e é interessante estudar esse contexto, e também porque o Harry ele acaba indo parar numa família trouxa, inteiramente trouxa, e de pessoas muito malvadas, né? Igual é a família dos tios dele, que é a tia Petúnia, o tio Walter e o seu primo Duda,
E então é só o contexto para vocês entenderem, né? Para quem não sabe o que é Harry Potter, então é importante. Então a próxima pode falar o livro favorito. Bom, eu vou continuar então, porque o meu livro favorito também é O Prisioneiro de Azkaban. E assim, por vários motivos, mas um motivo que me faz gostar muito do Prisioneiro de Azkaban é que ele acaba tendo um toquezinho assim, bem forte de mistério, porque tem a questão do lobisomem e a gente ali não sabem que, bom, não sabe assim, né? Se a gente prestar atenção desde o início do filme, eles vão dar sinais de quem é o lobisomem, né? Mas assim, eles vão construindo assim toda uma narrativa para gente, ir nos conduzindo ali a uma investigação de quem é esse lobisomem, quem é que está por trás, né, dessa figura ali mitológica. E também porque nesse livro, né, e nesse filme também, que a gente vê um outro lado do mundo mágico, que é o vilarejo de Hogsmeade. Né? Então, a gente vê que ali a magia, né, esse mundo mágico, não está só em Hogwarts. Ele se expande, então você começa assim, a ter uma noção assim, de todo um espaço mágico. Então, assim, isso parece que aumenta a magia, aumenta essa vontade assim da gente pegar o livro e voltar para esse mundo mágico que está além de Hogwarts, que assim que tem lojas, tem lugares para você comprar livros, tem lugares para você comprar doces e se divertir. É por isso que acaba sendo também o meu livro preferido. Eu acho interessante você falar sobre as lojas, né? E só fazendo uma curiosidade, o meu amigo foi para o Japão para visitar a família dele, o pai dele que mora lá, e aí ele trouxe os feijãozinhos. E assim, foi uma experiência muito divertida, né? Porque eu lembrei do livro, dos filmes, e também é porque na hora que ele me mostrou, eu falei, Pibique, né? Agora, quando eu ver Harry Potter, eu vou lembrar da Pibique. Mas a gente experimentou, eu tive sorte, né? Eu só comi de canela, blueberry e canela de novo. E Nossa, tinha pimenta, teve só sorte. que era gostoso de pimenta. Eu tive sorte, mas aí teve uma amiga que comeu vômito, teve outras coisas. Caquinha de nariz, tinha, ela comeu. Ai, era horrível, gente. Mas, tinha pasta de dente também, e não é tão bom quanto eu pensei que fosse. Mas é só uma curiosidade, e eu acho divertido porque são coisas que foram comercializadas através do filme e, tipo, ganhou uma proporção, ficou muito grande, né? E, tipo, é interessante que a gente pode ter um pouquinho desse mundo pessoalmente. É meio difícil, às vezes, de conseguir, mas não é impossível. Bom, a próxima pode falar. Nossa, eu acho que essa é uma das perguntas, né, mais difíceis. Mas eu acho que o primeiro livro que eu pensei, dos 7, foi A Câmara Secreta. E eu acho que ele é meu livro favorito, porque foi o que eu mais li. Foi por onde eu comecei a ler Harry Potter, né? Então, eu só tinha visto os primeiros filmes, mas ainda não tinha lido nenhum dos livros. E aí eu comecei a ler por esse livro, que era o que tinha disponível na biblioteca, né? Na biblioteca não tinha todos, né? Eu acho que foi o que eu mais gostei também. É o meu filme favorito. Eu sei que é a próxima pergunta. Não sei se tem. Acho que não tem essa pergunta, mas acaba sendo o meu filme favorito também. E eu acho que esses primeiros volumes, né, de Harry Potter, eles são muito, né, tem toda uma narrativa que vai contando, né, um mistério e vai deixando essas pistas, né? E eu achava isso muito legal. Assim, me prendia muito, assim. Tanto é que a questão da Câmara Secreta, eu gostei muito, né, de como a história vai se desenvolver, né, para mostrar no final quem está por trás. E eu amava. Bom, acho que eu respondi? Respondeu. Câmara Secreta também é um livro, tipo, comparado ao primeiro livro, Pedra Filosofal, eu li bem mais rápido, porque ele me prendeu mais. E a gente sempre querendo ir pro final. Sim. Então, tipo assim... Nossa, eu acabei de perceber que eu troquei os livros. O Lockhart é da Câmara Secreta. Nossa, eu troquei. Mas o meu continua sendo Prisioneiro de Azkaban. Mas Lockhart me estressa, então, pra deixar claro. Mas o Câmara Secreta também gosto muito do livro. E, tipo, é muito interessante. E a Murta, né? Eu acho que ela é uma personagem, assim... Adoro. Ela é incrível. Tipo, ela é chata? Talvez, mas
Adoro. Ela é muito boa, eu E acho. tem o Dobby, né? O Dobby Sim. aparece. Ai. Pra mim, ele é, assim, ponto Fantástico. alto. Mas assim, ele estressa do começo ao fim, porque ele não deixa o Harry ir, e aí a gente fica, Dobby. É um jeito estranho de cuidar, né? Porque ele tenta cuidar quase matando o Harry. Exatamente. Mas é interessante como é que as leituras, né, são diferentes, porque a primeira vez eu assisti muito aos filmes e eu fui ler os livros muito depois. E eu fui ler os livros por causa do projeto, tá? Porque até então as meninas me diziam muito sobre os livros. Você tem que ler, é muito diferente dos filmes. E eu já gostava muito dos filmes, mas é de fato muito diferente, né? E é engraçado porque de todos os filmes, o que eu menos gostava era a Câmara Secreta. Eu achava o filme chato. Ainda que ele fosse muito importante, ele é muito importante, tanto que ele vai ser recuperado até lá no final, nas Relíquias da Morte, mas ele era um filme que não me prendia tanto, tinha uma morosidade, um ritmo estranho, diferente. Também odeio Lockhart, né? E adoro o Dub, mas acho que tem o filme não foi tão bem sucedido quanto é interessante o livro. Sim. E aí, quando eu fui ler esse livro, eu comecei com certo preconceito, porque como eu tinha assistido aos filmes muitas vezes, eu já comecei assim, agora tudo bem, eu vou ter que passar pela Câmara Secreta, né? Mas aí me surpreendeu, porque é muito diferente do que eu tinha visto nos filmes, né? No filme especificamente. Então é legal a gente pensar isso. E que leitura não é só necessariamente leitura do livro também, né? Quando a gente tem o filme, e não necessariamente ele é também, diríamos, fiel, ou ele reproduz exatamente o que o livro diz. Ele pode criar a partir, adaptação, né? Então ele cria a partir do livro. E é muito diferente, né? Para quem já viu e leu, vai perceber um pouco isso. Gi? Bom, eu vou divergir de todo mundo agora, porque o meu livro favorito ele é mais para o final, quando já não é tão introdutório, já não tem tanta aquela beleza dos primeiros filmes, que a gente fica encantado com os ambientes, como Hogsmeade, a própria Hogwarts, as aulas, o salão comunal, tudo é muito lindo. Só que, para mim, a parte mais tensa, quando o vilão, né, ele vai mostrando quem ele é, o que ele defende, ali, a partir do 5º livro, isso vai ficando muito escancarado, e isso foi me prendendo muito mais. Eu amo a parte introdutória, acho incrível, mas o meu livro favorito é O Enigma do Príncipe. Odeio o filme, porque o David Yates estragou o filme, transformou em uma história, uma comédia romântica boba, reduziu uma história super complexa ao Harry atrás da Gina, Gina atrás do Harry, uma besteira. Colocou um filtro de tom de sépia. Sim, horrível, não dá para enxergar as cenas. O pouco da parte séria da história que aparece fica muito sem sentido, porque tem muitos cortes na história principal, que é qual? A história do vilão. A gente, antes, sabia pouquíssimo. Sabia que ele saiu assassinando um monte de gente, inclusive a família do protagonista, né? Mas a gente não sabe, de fato, com profundidade, quem é esse vilão, por quê. Pode começar. A gente não sabe por que ele é assim, que ideologia que ele defende. A gente tem fragmentos. E quando ele renasce, né, lá no Cálice de Fogo, a gente vai ver que aquela história é importante, só que não tem muita coisa sobre ele. Uhum. E o livro que vai mostrar quem é esse menino que desde criança persegue, mata por prazer, tortura. Quem é essa pessoa? Quem é esse vilão? E é o 6º livro que vai mostrar tudinho. Quer dizer, o livro, né? O filme não mostrou quase nada. E aí tem todas as memórias da família, né, que tem relação com o Salazar Sonserina. A gente vai entendendo o que está por trás daquela casa também, daquela ideologia, que a gente vai conhecendo fragmentos a partir de poucas personagens, né? Que é o Draco, depois tem também a questão do próprio Voldemort, que vai se revelando, né? Mas o 6º livro, ele conta a história desse vilão, e eu gosto muito de entender o porquê, né, que ele é assim, que
aonde ele quer chegar com esse projeto nazista dele. Então, por isso que é o meu livro favorito. Eu acho interessante você comentar sobre essa questão de ambiente, porque no filme, a entrada lá da Warner Bros, sei lá, isso, ela começa a escurecer. Sim. E começa a tornar uma coisa vazia, uma coisa triste. Tensa, né? Você fica, nossa, o que esperar desse filme só Sim. por causa dessa entrada? E se pegar o final do filme do Cálice de Fogo, que ele literalmente renasce do nada, que tem toda aquela poção lá, que ele recupera o corpo dele. Aí é quase como uma continuidade daquele clima de morte que termina o quarto filme, o quarto livro, né? Com a morte do Cedrico, o funeral lá, então... Tem uma mudança mesmo de perspectiva a partir dali. Sim. Eu posso. Eu acho que tem uma coisa muito legal que a Gi está falando também, que a gente não pode esquecer, que além dos primeiros livros serem introdutórios do mundo mágico e fantástico, eles também apresentam os personagens mais novos, mais crianças, mais infantis. Então, os dramas que vão ser ali discutidos, que vão aparecer como grandes temas, são mais pueris, né? Então, quando a gente tem uma geração inteira que se formou lendo Harry Potter e crescendo junto com Harry Potter, agora, para a geração mais nova, isso talvez não tenha tanto sentido, mas para a geração que foi crescendo e lendo os livros conforme eles foram sendo publicados, essas pessoas foram crescendo junto com os personagens, de alguma maneira. Então, os dramas mais adultos, mais adolescentes, né, que vão ficando mais complexos, também foram dramas que foram acompanhando o crescimento daqueles leitores. Isso é muito legal da gente perceber, né? E eu acho que o quinto filme e o sexto, livro, o quinto livro e o sexto livro mostram, de fato, esse corte, que é um pouco o corte da infância para a juventude. Eles fazem a transição como se fosse a adolescência, né? Então, eu acho que isso é bem bacana. Bom, continuando, o personagem favorito, né? Bom, o meu personagem favorito, ele choca total de 0 pessoas, no sentido de... Tipo, quem me conhece, né, vai entender o porquê, mas é o James Weasley. Eles são meus favoritos. Sei lá, tipo, eles transmitem uma vibe de pessoas boas, só que também pessoas que sabem ser rancorosas. Eu percebi isso. Arteiros também, né? Sim, principalmente o Fred. Eu percebo que ele é mais esquentado que o irmão dele, e eu amo. Se existisse Fred Weasley, ele seria o meu par. Olha, crush com Fred. Mas é meu personagem favorito. Todos são, se a gente parar pra pensar, só que sempre que eu escuto o nome deles, eu consigo imaginar 1 milhão de, tipo, situações em que eles entrariam no meu mundo real aqui, tipo, na escola, como seria. Então, eu gosto bastante deles. Lu? Eu gosto da Hermione. Sinto muito. Sinto muito, mas não dá para trocar. Eu gosto de muitos outros. Eu gosto muito do Snape, eu gosto muito da Minerva, eu gosto muito do Dobby, mas eu gosto mesmo da Hermione, né? E eu fico muito brava quando as pessoas falam assim: ela é uma irritante, sabe tudo. Irritante é você que não soube ler, né? Me dá uma raiva, assim, porque eu acho que a Hermione, ela, inclusive, tem uma capacidade de humanidade, de cooperação, de pensar no outro, que eu acho que a gente precisa olhar com mais cuidado e com mais carinho. Eu gosto muito dela. Sim. Ana, Beatriz... Bom, a gente sempre entra nos conflitos, né, quando eu falo do meu personagem preferido, que é o Snape. Muitos, assim, né, tem uma divisão assim, muito grande dentro do fandom de Harry Potter por conta disso. Então, mas assim, ele com certeza, assim, de longe é meu personagem preferido, justamente pela complexidade que ele carrega, né? É muito, as pessoas acham que é muito simples falar, essa pessoa é boa, essa pessoa é má, é um vilão, é o herói, só que a natureza humana não é assim. E para mim o Snape, ele traz muito isso assim pra gente, sabe? O que a gente define como bem, o que a gente define como mal? Por que a gente se acha na posição de poder julgar o que é bem e o que é mal, sem ver a história da pessoa, sem ver o contexto dessa pessoa, né? Quem é essa? Qual que é a história dela?
né? Porque assim é muito diferente dos marotos, por exemplo, né? Que tiveram assim uma relação muito complicada. Mas assim a partir dessa relação que muita gente vai defini-lo como vilão, enquanto os outros vão ser herói. Em contrapartida, quando vai relacioná-lo com o Voldemort, ele acaba sendo assim mais herói. Só que assim, para mim a questão não é essa, é justamente assim o quão humano ele é, como assim a natureza humana é ambivalente, aponta assim, não é tudo preto no branco. A gente tem ali um meio termo, né? E isso não pode ser ignorado e ele faz a gente aprender muito com isso. Então ele com certeza é o meu personagem preferido. Eu acho que o Snape, ele passa aquela vibe de pessoa assim, é uma pessoa, tipo, na dele, é que eu esqueci, conservadora, é uma pessoa assim, e ele vive no espaço dele, ele não gosta que ultrapasse Reservado, né? reservado. Então, tipo assim, o Snape não é uma pessoa ruim. Só que ele tem que fazer coisas pra conseguir meio que se manter e não morrer também, se a gente for pensar nisso, ele não quer morrer e infelizmente ele morre, né, mas só que, tipo assim... Pra salvar o Harry. Exatamente. E a gente tem que entender que ele pode ser chato. Eu acho o Snape chato, só que ele também não é uma pessoa... Mas eu sei que ele não é uma pessoa ruim e eu sei que é dele. E eu não posso julgar alguém por ela ser assim, entendeu? E aí, tipo, a fisionomia do Snape... me lembra muito um professor de biologia. Eu ia falar, eu vou falar dessa curiosidade depois, mas fala. Um professor meu de biologia, o nome dele é Ângelo. Ângelo, se você estiver ouvindo isso, eu gosto muito de você. O Snape é chato, viu, Ângelo? Mas eu gosto de você. Mas eu gosto muito desse professor e ele me lembra o Snape. E, tipo, ele é uma pessoa boa. Eu amo o Ângelo, sério. Sério, gente, eu não tô brincando. Mas ele me lembra muito o Snape. A única diferença é que o Ângelo tem barba, mas o Snape não, só que me lembra muito, gente. O jeito, talvez. Sim. Então, enquanto a Ana estava falando, eu ia dizer assim, e não sei por que motivo, não é coincidência, mas ela estudou o Snape no mestrado, né? Claro. Para mim, quando ela fala, os marotos acabam sendo heróis, né? Para algum grupo de pessoas, um cara que me irrita muito é o Tiago Potter. Eu acho ele insuportável, que é o pai do Harry, né? E aí, os meus orientandos ficam dizendo para mim que eu pareço o Snape. Então, Ângelo, fique tranquilo, porque eu também sou comparada com o Snape, tá? E aí eu também não sou chata, eu acho. Só foco, às vezes, né? Ana Carolina? É uma pergunta também difícil. Mas, né, de pronto, quando eu penso, assim, paro pra pensar, eu sempre gostei da Hermione. Então, eu acho que ela é minha personagem favorita. Mas eu acho que, de um modo geral... né? E eu tava falando da Câmara Secreta, que é o meu filme favorito, e livro, né? E é incrível, né? Como até naquele filme, naquele livro, a Hermione é petrificada. Sim. E mesmo assim ela resolve, né? Hermione faz tudo, né? Como sempre, né? Enfim, então, eu sempre gostei da Hermione. Eu acho que ela tem esse traço de empatia, né? Muito forte. E eu acho que até mais que os outros meninos, né? Muito mais. E eu acho que ela é bem humana. Né? Eu acho que as mulheres em Harry Potter, né, têm uma boa representação, porque a gente tem personagens femininas muito fortes e que têm os seus defeitos e as suas qualidades, que têm uma trajetória ambivalente, complexa. Acho que desde a senhora Weasley, né, até nomes como a Tonks, né, a Fleur, né, elas não são, né, retas, né, elas não têm um lado só, né? A Gina também, né? Então, eu acho isso muito interessante, né? E eu acho que é um ponto de identificação para mim, né? Que essas personagens são complexas. Mas a Hermione, sempre. Sempre. Gi? Pergunta bem cabulosa para mim, porque eu sempre sou julgada. A minha personagem favorita é o Draco Malfoy, porque eu reconheço que nos primeiros livros, até quase o final, é uma pessoa horrorosa no sentido de ser preconceituoso, de ser uma pessoa purista, que defende ipsis literis, né, esse ideal da família Malfoy, que é, de certa forma, uma purificação da raça mesmo. Mas o que me atrai no Draco é a reviravolta que ele tem. Mesmo com essa criação super problemática, que vai se arrastando de geração em geração, considerando que ele também é um Black, né?
um Black e um Malfoy. São famílias que estão ligadas àquela questão que não é tratada no filme, mas das 12 famílias totalmente puras, ele está ali dentro, como o próprio Harry. Então, ele cresce nesse cenário problemático, ele reproduz esse preconceito. É horroroso de se ler e de se assistir aquilo, porque a opressão é tão grande que é até constrangedor de ver aquilo, porque é um discurso muito violento, né? Só que no 6º livro, principalmente, ele tem a chance de matar o Dumbledore e ele não faz. Ele entra em um dilema tão grande que para ele seria muito cômodo. A família dele teria ainda mais prestígio perante ao Voldemort. Ele seria mais recompensado se ele simplesmente matasse o Dumbledore e ele não consegue. Nas Relíquias da Morte, o que acontece de novo quando o trio é levado para a mansão Malfoy para ser castigado? Ele não delata o trio. Ele vê aquilo acontecendo, ele não consegue fazer mais nada do que aquilo de simplesmente não reaja, mas ele poderia delatar, são eles sim. Eu reconheço que são eles, ele não o faz. E, para mim, também, a redenção dele no último livro, assim, é o que me atrai, sabe? Porque, assim, ele não, é difícil falar que ele deixou de ser uma pessoa preconceituosa, a gente não tem como afirmar isso, mas a evolução, sabe? Passar por cima dessa ideologia que ele sempre acreditou, que ele foi adestrado, de certa forma, para reproduzir aquilo, ele escolhe não ficar do lado errado pelo menos uma vez na vida e se bandeia para o lado certo, como deveria ter feito desde antes. Então, é isso que me atrai, mesmo reconhecendo que é, sim, uma personagem problemática pra caramba. E o poder da escolha, né? Que é muito importante em Harry Potter, né? O Dumbledore sempre, né, enfatiza isso, né? Que se você escolhe, né, pelo lado correto, né? Não importa quem você é ao nascer. Eu acho que tem uma frase assim que ele fala, né? Não importa quem você é ao nascer, mas sim que você vai se transformar quando você crescer. Sim. E de novo, exato, é perfeita essa citação que a Ana lembrou, porque, de novo, a Gi traz o dilema da mudança, da transformação, também de 2 períodos. Na infância, como criança, como é que ele ia contra a própria família num ambiente tão opressor, né? Tão opressivo? Então, quando ele vai se tornando adolescente e principalmente jovem, ele dá conta, é aí que ele dá conta de, pelo menos, algumas amarras ele conseguir quebrar. E isso é muito interessante, de fato, né? Que é quando a gente começa, inclusive, a questionar nossas famílias, nossos pais, escolher as nossas coisas, né? Isso é legal. Tá, então calma aí, vamos recapitular. Então, o personagem favorito meu é o Gêmeos Weasley. Sim. Da Lu, Hermione. Da Ana, Snape. Da Ana, Hermione também. Draco. Então, agora a gente vai numa pergunta que a Gi, ela ficou, meu Deus, qual que é o meu vilão favorito? Não sei ainda. E eu vou perguntar pra vocês qual o vilão favorito. Pra gente, daqui a pouco, também a casa, né? Se vocês já quiserem falar, a casa, pra gente já entrar nas perguntas mais sérias e ir a fundo sobre o projeto. Porque também é sempre bom lembrar que, através de toda essa percepção, toda essa perspectiva que a gente teve sobre o nosso livro, sobre o nosso personagem, o nosso vilão e a nossa casa, veio através de um estudo. Então, a gente vai entrar nessa parte mais séria daqui a pouco também. Então, já pode falar o seu vilão favorito e a sua casa. Eu vou começar. O meu vilão favorito é a Dolores, apesar de eu não gostar de vários, só que a Dolores, tipo, eu não sei se ela é considerada vilã, mas pra mim sim. Vilã pra ela é elogio ainda. Vamos explicar, né, Lívia? Vilão favorito que eu gosto é porque me dá mais raiva. É o que, na verdade, é o que eu mais odeio, né? Exatamente. Porque, tipo assim, ela é uma pessoa, assim, que ela usa tortura. E, tipo, ela me traz muita raiva nesse nível, porque ela tem uma mente muito limitada. Porque ela pega e fala assim, não, eu não vou ensinar vocês a usarem a varinha na sala de aula, os poderes na sala de aula, porque vocês não têm nada com que se defender. Ela dá defesa contra as artes das trevas, né? E eu ficava, tipo, mas assim,
tá nítido ali, um aluno acabou de morrer. Como é que não tem o que defender? Mesmo que não fosse o Voldemort, poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser um bicho, poderia ser algo pior, entende? Então, eu acho que a Dolores, ela me traz uma mente muito limitada, isso que me traz raiva, porque daí ela começa a oprimir, a torturar os alunos e tipo, chega a ser assustador no nível, o poder, o feitiço que ela usa, que enquanto ele escreve na pena, né, o castigo começa a marcar nos alunos. Aquilo, pra mim, assim, é o limite, entendeu? Mas é a minha vilã favorita. Mas um outro vilão também, assim, que, tipo, ele não chega a ser o meu favorito ou não, mas eu lembrei, eu acho ele uma pessoa muito covarde, que é o Lucius. Então, né, teve um problema, mas é normal, acontece. Eu tava falando sobre o Lucius, eu cheguei a falar que ele era covarde. Sim. Cheguei. E, então, pra mim o Lucius, ele é covarde. E agora a Lu, que foi cortada porque teve um imprevisto, mas pode voltar. Vou tentar falar de outro. Agora eu não vou conseguir falar igual, mas tudo bem. Eu disse que da mesma forma que a minha heroína, né, da minha personagem predileta é a Hermione, o meu vilão predileto é uma vilã que é a Bellatrix. Eu acho que, como personagem, ela é muito bem construída. E, por ela ser muito bem construída, ela me dá muita raiva. Porque ela consegue ir ao âmago, assim. Então, quando ela fica falando, né? Eu matei Sirius Black. Eu tenho vontade de ir lá, quando eu estou assistindo o filme, e matar a Bellatrix. Você é uma avada, né? Mas uma coisa que me irrita muito na Bellatrix é que, ao mesmo tempo... Uma coisa que eu gosto é que ela vai lá e faz. Eu acho que ela é muito mais corajosa do que o Voldemort, que manda os outros fazerem as coisas. Ela vai e faz. E ela banca quem ela é. Isso é fantástico, né? E isso tem a ver quase com o empoderamento das mulheres, que a Ana estava falando, das personagens femininas de Harry. Agora, o que me irrita é que, ao mesmo tempo que ela é tão empoderada, ao Voldemort, ela se submete. Eu ia falar isso agora. Tipo, na minha visão, ela é apaixonada pelo Voldemort e, tipo assim, chega a ser triste porque ela é empoderada. Ela transmite isso desde a primeira aparição dela nos livros e nos filmes. E, tipo assim, ver o quanto ela meio se submete mesmo. Ela se despreza, ela meio que se coloca pra baixo, a autoestima dela vai pro ralo. E por causa do Voldemort, que não é ninguém. Ela faz de tudo por ele, né? Ela se cala, ela chega a se ajoelhar. Ela se encolhe, ela abaixa a cabeça, exato. Então, esses signos vão mostrando essa submissão, como se ela de fato se anulasse. Ela se coloca como uma servidora. E eu acho que isso é péssimo, inclusive, para a gente pensar concepção de amor. Né? Porque se ela é apaixonada por ele, que não dá muito para a gente, isso não fica explícito, mas dá a entender. Então, há quem diga é uma questão de afetiva amorosa, ela é apaixonada. Para mim, ela é uma serviçal, de todo modo. Para aqueles que entendem que aquilo é amor, eu fico pensando que concepção horrorosa de amor, que é uma concepção de anulação do sujeito pelo outro. Isso não é amor. Isso é falta de amor por si mesma. Então, ao mesmo tempo que ela é empoderada, como as personagens são complexas, ela também é submissa. E isso me irrita demais. Então, para mim, ela é a pior vilã. A minha casa é a Sonserina. Eu preciso fazer um parêntese aqui. Pode fazer. Eu fiz o teste mais de uma vez e em mais de um lugar, porque eu tinha muito preconceito. E é importante a gente assumir que a gente tem preconceito, né? Eu tinha muito preconceito porque eu não aceitava que eu era da Sonserina, porque eu achava que todo mundo da Sonserina era mau. E era ruim. Mesmo quando eu fiz, eu ainda não tinha lido os livros, eu só tinha assistido aos filmes. E aí, mesmo lá nos filmes, chegando no final, o Harry dizendo para o filho, né? Não importa se você for da Sonserina, depende de que você quer ser, que é a frase que a Ana lembrou aqui. Eu tinha sempre essa ideia.
E aí, eu levei um tempo para aceitar que eu era da Sonserina. Para aceitar que existem pessoas ruins na Grifinória, que são horrorosos, competidores, que se acham, que são orgulhosos. E nós somos os corajosos, os valentes, os mocinhos, os não sei o quê. Que a Sonserina fica num lugar extremamente horroroso, que existe um preconceito com ela. Né? Então, eu demorei muito para aceitar isso, sabe? E eu acho que é importante a gente dizer isso, porque o senso comum das pessoas que talvez não leram os livros, só assistiram aos filmes, ou só ouvem falar, é que a Sonserina só tem gente ruim. Né? E aí, quando a gente pensa que o Harry era para ser da Sonserina, ele que escolheu a Grifinória, né? Que o Snape é da Sonserina, né? Claro que existe toda uma questão lá do purismo que aparece no professor, que é o patrono, né, dessa casa. Eu não estou jogando isso fora, mas eu estou dizendo a grande questão de Harry Potter é a complexidade. Então, se é a complexidade, tanto faz qual é a casa que eu vou ser. Eu posso ser mal ou bom em qualquer casa, porque eu sou bom e mal o tempo todo na vida. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, agora eu vou assumir que eu sou da Sonserina, tá? Então, eu acho que é bacana a gente lembrar dessa questão. É aquilo, uma posição não te define. Sim. Então, uma coisa interessante também é no jogo do Hogwarts Mystery, do celular, tem um personagem lá, e ele é da Sonserina, e, tipo, ele é muito legal no joguinho que eu jogo. Ele não é uma pessoa malvada, ao contrário da Merula, do jogo, que é uma pessoa insuportável. Ela é, tipo, eu tento compreender ela, mas eu não consigo compreender ela. Tem uma hora que não dá, né? Exato. Ana? Vilão favorito? Agora, vilão favorito? Vilão favorito e a sua casa já. Ok. Vilão favorito, então, vai ser a mesma da Lívia. É a Dolores Umbridge. E, assim, lógico, a gente tem ali o Voldemort, que é horrível, a Bellatrix, que assim, é péssima também. Mas, assim, eu acho ainda que a Umbridge ela consegue ser pior por conta da posição em que ela está. Né? Porque, assim, o pessoal fica bastante assim, focado em toda a vilania que tem no Voldemort, no purismo dele. Só que assim, a gente, às vezes, esquece de todo um governo preconceituoso que está ali em Harry Potter. Né? Assim, o Ministério da Magia é um órgão completamente corrupto, conservador, né, que coloca pouquíssimas proteções assim para quem não são bruxos sangues puros. E a Umbridge ela é a representação de tudo isso, e o pior, ela leva isso para a escola. Então ela está aí numa posição num primeiro momento de professora, mas ela é uma professora que começa a vigiar os colegas que são professores. Ela vai fazer ali toda uma anotação do que é um bom professor e o que não é, o que deve ser ensinado ou não. Igual, não é. Quando ela chega lá para a defesa contra as artes das trevas, que concepção de aula que ela tem, sabe, de ser algo assim que é só para os livros, é só para a teoria, aquela coisa estruturalista que é só para fazer a prova e acabou, e é para isso que você tem que estudar. Então fica aquela coisa mecânica em que você só prepara o aluno para ele terminar uma prova. O que vem depois disso não importa. E ela tá ali, ela usa da tortura, né, como você falou, né, Lívia? E coloca ainda os alunos contra os alunos. Né? Porque assim, os alunos começam a fazer grupos de estudo, começam a fazer uma resistência, e aí ela seleciona alunos para poder vigiar os outros. Então, e lembrando que chega, tipo, ser o Draco, que vai fazer isso por causa da família dele. Porque se ele for contra, a Dolores é amiga, se a gente for pensar, dos Malfoys. Então, tipo, ele faz isso, às vezes não querendo, mas por causa da família. Sim, e se não me engano, inclusive, lembrando do que a Gi falou, né, sobre toda a complexidade do Draco, se não me engano, há numa passagem do livro que fala como o Lúcio ficou orgulhoso do Draco por ele ter sido colocado na Brigada Inquisitorial. Então, assim, olha como é que assim, as personagens se conectam, toda essa situação complexa vai construindo, né, as personagens. Então, assim, para mim, Umbridge é a pior de todas. Casa. A minha casa é a Corvinal. É uma felicidade tremenda. Ela tá aqui usando um moletom, um casaco da Corvinal. Devidamente uniformizada. E foi uma felicidade muito grande para mim, porque assim, era uma casa que assim, eu falei, nossa, quero muito ser da Corvinal, gosto muito da Corvinal. É uma casa que assim, o pessoal fala, a casa dos inteligentes.
para mim, não é a casa dos inteligentes. Para mim, a Corvinal é uma casa que tem um respeito muito grande pelo conhecimento, seja ele qual for. É a sabedoria popular, é o saber científico. Então, ele tem respeito por tudo isso. A gente vê isso muito na aluna. Né? A aluna é ótima. Ela é sensacional e ela traz ali uns saberes populares que ninguém acredita, ninguém dá moral para ela, mas ela é de uma sensibilidade, de uma simpatia muito grande que, para mim, é aquilo. Isso é a Corvinal. Então, é um orgulho muito grande que eu tenho de ser corvina. E é isso. Ana, hoje... Um adendo sobre a Luna, já que a gente está falando dela, ela é uma personagem importantíssima no final, porque a última relíquia, quem decifra é ela. Sim. O diadema, é ela que fala, você tem que falar com fulano, é ela que vai te dar a resposta para isso. Ou seja, ela indiretamente ajuda a derrotar o próprio Voldemort, e ela é totalmente subestimada. Ninguém fala sobre isso. Mas ela é uma peça fundamental também. Ali, não está no trio de ouro, mas ela é essencial. Uma coisa assim, Luna, Neville, são personagens que você fala, não dou nada pra eles. Fundamentais. Mas assim, exatamente, eles são muito importantes. O Neville também é meu xodó, gente. Eu amo Neville, né? Não sei como as pessoas falam, mas, tipo assim, ele é incrível. Ana? De novo, as mulheres ajudando o Harry, né? A Luna fazendo isso. Não é só nesse momento, quando ela apresenta o pai, é que lá no momento em que eles estão numa festa de casamento, né? E aí é nesse momento que o Harry vê que o pai tem o colar das Relíquias da Morte e vai depois procurar as Relíquias da Morte. É de novo a Luna que ajuda também, indiretamente, mas é ela. Sim, eu amo a Luna. Nossa, essa pergunta do vilão também, eu também acho difícil. Eu tô achando todas as perguntas difíceis. Mas eu acho que a minha vilã favorita também é uma vilã. E eu acho que eu vou concordar com a Ana. Ainda é a Dolores, né? Também concordo que é a Dolores. E eu acho que ela é uma vilã muito interessante pela construção dela, né? Então, ela é uma personagem toda fofinha, né? Então, ela veste rosa. Então, ela tem toda uma vovozinha legal. Sim, ela fala de um jeito. Então, em Harry Potter, os tons de voz, né? São muito importantes, né? Para dar, né, essa característica dos personagens. Mas que ela é totalmente perversa, né? Então, você tem uma contradição ali na própria construção da personagem. E eu acho muito interessante. E como, né, essa ordem, né, que ela chega instaurando ali, né, em Hogwarts, né, e como ela é disfarçada, né, por alguns termos que ela usa, né, não vamos incentivar o progresso pelo progresso, e que só a Hermione saca, né, o que está por trás daquilo, como sempre, né, a Hermione fazendo tudo de novo, e explicando para o Harry o que ela estava querendo dizer. Mas eu acho que ela mostra justamente essas estratégias, né, de como uma ordem, né, ditatorial, autoritária, chega e ela não chega de repente, né? Eu acho que a gente discutiu isso um dia, né, no grupo, né, mas como ela chega aos poucos, né, com, né, pequenas medidas ali, pequenas, né, entre aspas, mas, né, como isso vai se instaurando aos poucos, né, com uma espiral, assim, né, como um rizoma, né, não sei falar, mas enfim, vocês entenderam. Como uma panela, né? Eu sempre digo isso. A violência, ela se instaura sempre como uma panela de água. Então, quando você coloca a água para ferver e ela está fervendo, se você colocar qualquer coisa, o dedo ali, ele vai queimar e você vai tirar rapidamente. Então, se a ditadura ela chega do dia para a noite, ninguém vai aceitar. Agora, quando você coloca a água fria, coloca o dedo dentro da água e vai deixando esquentar, você consegue ficar com esse dedo lá cozinhando na água, às vezes até quase ela ferver. É um pouco isso que acontece. Então, a ditadura chega e ela vai fria e ela vai amornando até ferver. E aí as pessoas, às vezes, só se dão conta quando ferve, né? Eu acho que a Dolores tem isso. E essa coisa dela ser rosinha também é muito irritante, de fato. Só para complementar, tá, Ana? É sempre a personagem sonsa, né? Que é falsa, hipócrita e que é perversa, né? Sua casa favorita? Então, quando eu fiz o teste a primeira vez, aparece, né, lá no site, deu Lufa-Lufa. E eu não gostei, porque eu também tinha um preconceito. Eu não gostei. Eu falei assim, não aceito. Tipo, não tem nada a ver. Eu fiquei assim, gente, não tem nada a ver. E eu achava que não tinha nada a ver.
ver, sabe, de fato, né? E aí eu peguei um outro e-mail e fiz de novo o teste também, né? Também. Ai, que bom que a gente tem vários e-mails. Enfim. E aí deu Sonserina. Aí eu amei. Porque eu já não tinha tanto preconceito quanto a Sonserina. Mas a Lufa-Lufa não me captava, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que eu sou muito fiel, né? É uma das características, né? Da Lufa-Lufa, né? Então, eu acho que eu fico entre as duas, assim. Eu sei que são, né, opostos, às vezes, né? Talvez, não sei. Talvez, Mas é complementar, No meu caso, Ana, não teve jeito. Eu fiz 2 vezes. Olha só. E deu Sonserina em todas. Né? 2 vezes no site, em outros. Né? É Sonserina em todas. É Sonserina na veia. É raiz. Raiz. Gi? Gente, até agora eu não decidi. Essa é, de longe, a pergunta mais difícil, porque eu nunca parei para pensar no meu vilão favorito. Eu sempre tive claro para mim, Draco é a minha personagem favorita. Mas eu nunca pensei, de fato, no vilão, porque todos são muito bem construídos. Inclusive os que são pintados como heróis, mas não são heróis, se a gente for analisar. Mas, assim, já que eu não posso escolher a pessoa jurídica do Ministério da Magia, que, para mim, é um vilão, Sim. principalmente, né, depois que eu comecei a pesquisar exatamente isso, esse órgão, para mim, tudo que simboliza esse Ministério da Magia é um segundo vilão da história. Sim. Porque, além da corrupção, a questão do sangue como meio de opressão é muito grande. Se utiliza desse discurso purista para perseguir pessoas, impedi-las de conseguir emprego, de conseguir, sabe, acesso a coisas básicas que um bruxo sangue puro tem. Então, já que as meninas já falaram muito da Umbridge, eu vou escolher o Lucius. Por quê? Dentro da hierarquia do Ministério da Magia, ele é o que mais tem poder depois da Umbridge. Porque antes da Umbridge intervir na escola, ele já tinha conseguido isso na Câmara Secreta. Uma pergunta. Você está falando do Ministério. Sim. O Cornélio, vocês Também poderia consideram ser ele um grande vilão? Sim, ele é um vilão porque ele é passivo em tudo. Ele vê a morte acontecer do Cedrico, ao invés dele fornecer amparo para aquela família, né, desesperada. Ele nega. Ele nega. Ele é E negacionista. taxa todo mundo de mentiroso. Todo mundo que vai contra aquele discurso é mentiroso. Tanto que a frase que os alunos são obrigados a tatuar com o próprio sangue, quando se recusam a acreditar nessa verdade do Ministério da Magia, é o quê? Não devo contar mentiras. Quem é o grande mentiroso? Ele que se nega a fazer qualquer coisa diante de uma morte. Né? Um desaparecimento já seria uma coisa, né, que deveria impulsionar esse governo a fazer alguma coisa. Mas uma morte, ver aquela morte, não fazer nada e iniciar uma campanha de perseguição contra todo mundo que tenta resolver a situação de alguma forma, não tem como ele não ser um vilão. Mas, assim, para mim, pior que o Cornelius é o Lucius Malfoy, porque ele escancara esse preconceito. A gente tem conversado, né, sobre isso o tempo todo. E ele também, como a Umbridge, detém grandes poderes para interferir na dinâmica de Hogwarts. Então, ele tem uma palavra final ali que vale mais do que a do próprio diretor. Tanto que o diretor na Câmara Secreta é afastado por causa dele, que é o membro do conselho diretor, e aí ele manipula essas pessoas para fazerem o que ele quer, que é uma limpeza, uma, né, purificação ali dentro. Porque, de novo, você tem pessoas praticamente mortas ali, né, todas petrificadas, e o que esse ministério faz? Impede que notícias sobre isso circulem, porque não quer pessoas informadas sobre coisas erradas que esse ministério deixa de fazer para proteger as pessoas. E aí, além disso, dessa passividade, ele dá poderes para pessoas que são próximas a esse ministro, né, agir e fazer com que a sua verdade prevaleça ali. Que verdade? A de que quem é o grande vilão é uma pessoa sangue ruim, que é o Hagrid. Então, ele fabrica, forja, para que o ministério não tenha que investigar outra pessoa. Então, de novo, o Hagrid é preso, né? Ele é injustiçado. Gente, o Hagrid, ele só sofre, tadinho. Sozinho, Ele é maravilhoso também. Exato. Então, assim, só para concluir, eu acho que o Lucius, todos que estão dentro dessa grande hierarquia do Ministério da Magia, eles são vilões. Porque, né, você ter uma morte, um desaparecimento ali, você não fazer nada, impedir as pessoas de falarem sobre isso,
né, alguma coisa não tá certa aí na humanidade da pessoa. Uma coisa, né, antes da Gi falar da casa dela, Nossa, nem lembrei disso. é sobre o Dumbledore, porque a gente estava conversando antes do podcast começar e me falaram que ele é vilão. Só que isso é assunto para outro episódio, que eu espero que vocês voltem, né, para vocês explicarem sobre isso. E pode falar da sua casa, Gi. Minha casa vai chocar um total de 0 pessoas, que também é Sonserina. Desde criança, sempre foi a Sonserina. Eu já fiz tanto testes não oficiais como oficiais, sempre deu Sonserina. Mas eu tenho que fazer um adendo. Eu amo a Sonserina, nunca tive preconceito, sempre aceitei, justamente por causa disso, de nunca acreditar que era uma casa totalmente ruim, que só tinha pessoas ruins. Como a Ana Carol falou, eu também não tinha essa visão. Só que uma casa que tem pouco destaque, quase ninguém fala, é a Lufa-Lufa, e eu amo. Se eu não fosse da Sonserina, com toda certeza, eu me identificaria com os ideais da Lufa-Lufa, que é a questão da lealdade que se atribui à Grifinória, mas lufanos são extremamente fiéis aos seus amigos, aos seus ideais. Então, assim, Sonserina sempre, porém, amo a Lufa-Lufa. Eu queria fazer uma errata, que hoje em dia eu amo a Lufa-Lufa também. Eu gosto de todas. Gente, agora, né, já para uma parte mais séria do podcast, né, para os alunos também entenderem a PIBIC, tanto os mais novos que um dia vão querer entrar, quanto os que já estão no primeiro ano, que pode, né, e os que estão no segundo também, para entender também o porquê da PIBIC. E a gente vai falar primeiro com a Lu, eu vou fazer as perguntas para ela antes de perguntar para as co-orientadoras, né, desse projeto. E eu vou perguntar de onde surgiu a ideia de trabalhar com Harry Potter. Bom, eu sempre gostei, como eu disse, de assistir aos filmes. E eu conversava muito com as meninas sobre isso. Essas meninas que são minhas orientandas, né? E como elas disseram, desde 2015, a Gi e a Ana Beatriz, e a Ana Carolina desde 2018. Isso. Então, quando elas começaram a trazer Harry Potter para a discussão, e a gente conversava, a gente fazia reuniões muito grandes na minha casa de orientação, que não eram só reuniões de orientação, a gente conversava sobre várias coisas. E Harry Potter sempre entrava na pauta da discussão das reuniões. Eu comecei a falar para elas, nossa, isso seria muito legal da gente levar para a escola no ensino médio. E a escola precisava ler Harry Potter. Existe um preconceito de pessoas que vão dizer Harry Potter nem é literatura. E também existe um outro preconceito que vem de alguns grupos sociais que vão dizer assim, Harry Potter é coisa do mal, porque fala de bruxaria. Isso é horroroso, né? Porque quando a gente pega a literatura, não importa o que seja. Claro que existem visões que, para mim, são consideradas, eu considero equivocadas. Mas eu acho que uma leitura de Harry Potter profunda, não a que fica no senso comum, sabe, na superfície, mas uma leitura que vai pensar, que vai entender o que está ali, simbolizado de uma maneira representativa, simbólica, né? O que é o mundo bruxo, o que é ser sangue puro, o que é ser aborto, o que é, enfim, né, um elfo, o que é, né? É muito interessante para a gente entender a história do que a gente vive ao longo do mundo. Aqui, a nossa própria história, hoje em dia, o que a gente vive no Brasil. É muito interessante para a gente perceber como é que a língua pode ser usada como uma ferramenta, como um instrumento, não gosto dessa palavra, mas como uma forma de compreensão das coisas que a gente vive. Não tem outro jeito que não seja pela língua. E aí eu comecei a pensar que essa obra ela deixaria de ser algo apenas fictício e menor ou secundário, prazeroso, a leitura pela fruição, mas ela poderia ser um eixo de discussão para temas bastante sérios, né? E até a minha pergunta, né? São os temas que a gente pode abordar e que são estudados por mim e pelas outras alunas bolsistas, né? Então, tipo, se você puder falar também já os temas.
Então, quando a gente pega essa obra e a gente vai fazer uma leitura bem profunda dela, a gente começa a perceber, e depois que a gente faz essas leituras, a gente volta e fala assim, puxa, estava na minha cara e eu não vi. Né? Mas é muito interessante a gente estudar nazismo, ditadura, fascismo, negacionismo, né? Fake news. Né? Então, são coisas que existem. A gente não está falando de uma sociedade que é, aspas, real. Mas, ao mesmo tempo, o mundo bruxo representa, no universo fantástico, aquilo que a gente vive de fato. Né? Preconceito com as pessoas, complexidade humana, a hierarquia de grupos sociais. Então, esses são vários temas que podem ser estudados dentro da escola e fora da escola. E que forma um ser humano, forma o senso crítico e forma as visões de como você, como pessoa, vai viver na sociedade, porque ainda mais os alunos do ensino médio e do Fundamental 2, né, que estão em fase de crescimento, de estruturar a mente. Eu sinto que com a PIBIC eu pude mudar muitas formas de ver algo que eu via e que era errado, vamos dizer assim. É errado, eu admito que era errado e que hoje em dia a minha visão é totalmente diferente, entende? Então, a ideia vem daí. Né? Como é que a gente pode pensar a formação de leitores com algo que é legal, que eles gostam muito, que, como você falou, né, Lívia, tem o feijãozinho, tem o colar não sei o quê, que as pessoas chegam a comprar ou querem participar daquele universo. Então, tem um fandom, né, que tem um universo de fãs extremamente grande. Né? A Ana pode falar sobre isso. Acho que é o maior no Brasil, né, Ana? O fandom de Harry Potter. Ou o segundo maior, é um dos maiores. Né? Então, tem muita gente que gosta muito. Por que não pensar os conteúdos que a gente estuda de uma maneira um pouco mais legal, mais gostosa? E aí foi assim que a gente pensou trabalhar com Harry. Bom, agora a próxima pessoa que eu vou perguntar é a co-orientadora Ana Beatriz. E o seu projeto, ele foi estudar o fandom. Um minuto. O seu projeto foi estudar o fandom de HP e a partir dele, né, você usou a figura do Snape. Eu acho que essa é a parte mais interessante. Confesso que tipo, de vocês três fizeram eu querer estudar os três ao mesmo tempo, sabe? O meu, ele é junto com a Gi, mas eu quero saber como foi a realização, de onde surgiu a ideia. Bom, a ideia surgiu de novo, né, numa dessas reuniões com a Lu, conversando sobre isso, em que eu mostrei para ela, estava no YouTube, e aí me apareceu um filme feito por fãs, né, que a gente chama de fan-filme, que era sobre os marotos e a relação deles com o Snape. Né? O Snape era o foco, né, tanto que o nome do fan-filme era Severo Snape e os Marotos, e aí o foco desse fan-filme era justamente a relação deles. Mostrei para a Lu, porque ela também gosta bastante do Snape, e falei, Lu, olha isso. E ela, opa, isso, dá uma pesquisa, né? Que tudo dá uma pesquisa. Mas o interessante era justamente isso, porque desde que Harry Potter foi lançado lá, né, em 97, né, na Inglaterra, ele se tornou um fenômeno. Né? O Estado britânico fez um levantamento de que, ao longo, né, dos anos de publicação de Harry Potter, surgiu uma geração de leitores, e isso foi documentado pelo governo. Né? Então, assim, crianças começaram a ter o hábito da leitura por conta da obra. Inclusive, começou-se a ter uma regra, né, um combinado entre escolas e editoras, de que as editoras só poderiam lançar os livros durante o período de férias escolares, porque as crianças faltavam na escola para ler Harry Potter. Eu lembro dessa conversa. Sim, então, assim, virou uma febre. Tanto que a gente estava até falando, né, mais cedo, que você conseguiu provar os feijõezinhos de todos os sabores, a gente consegue ir para as lojas e comprar os uniformes, comprar as varinhas. Então, assim, isso acabou vindo para o nosso mundo, né, de forma que, assim, as pessoas querem viver Harry Potter. E isso acontece, assim, até agora. Os filmes terminaram, mas ainda assim, várias versões dos livros ficaram saindo, saíram jogos, agora está saindo as notícias de uma série, né, que vai ser lançada. Então, assim, o fandom de Harry Potter é muito amplo. E por que estudar Snape? Porque é um dos maiores debates que se tem dentro do fandom, que ele é vilão ou ele é herói? Ou os dois.
que é o que a gente discutiu. Então, assim, é uma complexidade tão grande que ele dá pano para manga até hoje. É uma discussão que se tem até hoje. Então que a gente continua, né? Que foi mostrado assim pela pesquisa, que é um fano enorme. E que precisa assim, ser estudado, né, que precisa ser mostrado por conta da força que ele tem, principalmente na internet. E é um fano que cresceu, né? Eu coloquei isso durante a pesquisa, que assim, o momento em que Harry Potter foi lançado contribuiu muito para isso, porque foi um momento em que a internet estava em ascensão. Então você teve ali leitores que falaram: opa, não concordo com o que está escrito aqui, vou escrever minha história. Vou escrever minha própria versão, vou colocar nas fanfics, e aí outras fanfics discordavam, e aí uma rebatia a outra. Pessoas criaram vídeos e é um conteúdo que é lançado, né, que é produzido até hoje. Então, foi daí que surgiu a pesquisa. Muito bom. Posso fazer um complemento rápido? É importante isso que a Ana falou, porque da mesma forma que houve uma viralização e um fenômeno que é o Harry Potter até hoje, que dentro das universidades existem grupos de estudo sobre Harry Potter, existem comunicações, pesquisas, então dissertações, teses, e existem linhas de pesquisa. Na USP tem um grupo de pesquisa bastante forte, com eventos só sobre Harry Potter, de estudo. Né? Nossa, então, legal. isso é muito bacana para a gente pensar. Olha, Harry Potter dá pano para manga porque tem muitos estudos sobre tradução, sobre lexicologia, que palavra eu vou usar, qual termo eu vou usar para tradução, como é que a gente vai ver o inglês do Hagrid e os outros ingleses, porque tem diferença. Como é que eu posso pensar editoras que vão usar um português, aspas, errado, né, para crianças que estão se formando como leitoras. Então, tem uma série de discussões que a gente estuda a partir da própria obra, que a gente nem está falando aqui, porque não é o nosso foco, mas para a gente pensar, olha, tem um monte de gente estudando Harry Potter, é muito complexo. Bom, a minha próxima pergunta vai para a Ana Carolina, né? E eu quero saber agora sobre sua pesquisa, e que você estudou a relação de gênero, raça e classe, e o processo, né? Como foi a mesma questão, por quê e tudo mais. Eu sempre gostei de Harry Potter, mas eu nunca tinha pensado na pesquisa, né, dentro da linguística, trabalhar com Harry Potter. E aí, como eu falei, né, eu sempre me interessei sobre essa questão entre linguagem, por exemplo, e problemas sociais, por exemplo, como... Eu fico repetindo muito, por exemplo, né, como racismo. E aí eu estava, né, à procura de um objeto, né, para continuar pensando essa relação no doutorado. E sabe quando, né, dá uma luz assim, né, que estava bem na minha frente, né, como a Lu falou. E aí eu pensei, nossa, Harry Potter, porque aí eu ficava pensando nessas questões, né, de que maneira essas separações, né, entre castas, né, que a gente pode falar, essa hierarquia de sangue, ela segue as mesmas estratégias discursivas, né, então a mesma estratégia de linguagem de um discurso racista na nossa vida. Né, isso que foi que me instigou no primeiro momento. E aí, conversando com a professora Luciane, né, quando eu entrei no doutorado, ela sugeriu também a gente, né, além de pensar as questões raciais, mas incluir a questão de gênero, né, justamente porque quando a gente pensa no feminismo interseccional ou na teoria feminista, não dá para pensar essas relações apartadas, né, separadas. Então, raça, gênero e classe, elas se dão juntas. E aí, indo para os livros, né, eu nem imaginava, né, como estava materializado, né, lá, como estava colocado na obra e como essas relações elas estavam muito juntas, de fato, na obra, né? E aí foi muito interessante nessa perspectiva, porque a gente está lidando, né, como a gente falou desde o início, com personagens complexos. Então, são personagens que têm diferentes identidades, né? Então, que são contraditórios. Então, a gente tem, por exemplo, pensando nessas relações e nessas hierarquias, a gente tem, por exemplo, o Rony, que ele pode ser um personagem, a princípio, que se coloca contra a ideologia do Voldemort, mas que é a favor, por exemplo, num primeiro momento, né, ele desconstrói isso, da escravização dos elfos. Né? Então, perceber como, a partir dessas identidades, né, que a gente chama de identidades, né, então, essas diferentes grupos, né, aos quais os personagens pertencem, né, então,
personagens femininas, né, que fazem parte, por exemplo, de uma determinada classe social. Então, o modo como a Bellatrix é construída é diferente, por exemplo, do modo como a Hermione é construída, né? Então, a Hermione, ela sofre com um preconceito de gênero e de raça e de classe, né? Justamente porque a gente estava falando, né? Ela é uma nascida trouxa, então a família dela não faz parte desse ciclo, né, de prestígio que as famílias têm. Ela não tem toda uma tradição, né, familiar que se valoriza nessa sociedade, né? Então, foi muito interessante perceber, né, como, né, essas diferentes identidades, esses diferentes lugares, hierarquias, constituem essas personagens. Muito bom. Falei bem? Falou ótimo. Eu acho que é legal esse exemplo que a Ana trouxe, porque me lembro de uma cena que é quando aquele professor, não vou lembrar o nome dele, o que explicou o que era Horcrux para o... Ele chama só os alunos seletos para irem num jantar, só os alunos seletos. O que é seleto para ele? Os que têm status, os que têm poder, os que são famosos, né? E aí ele chama a Hermione. E lá nesse jantar ele diz assim para a Hermione: os seus pais fazem o quê no mundo trouxa? E ela diz: eles são dentistas. E aí ele pergunta assim para ela: e isso é uma profissão de prestígio? O que faz um dentista? Porque não existem dentistas no mundo bruxo. E aí o que ele estava perguntando é: de que classe social você é? Você é rica no mundo trouxa ou não, né? Para pensar exatamente essa hierarquia, né? E o Ron é a mesma coisa, apesar dele ter sangue puro, porque ele vem de uma casta, né, de uma hierarquia, de um grupo, né, na sua árvore genealógica, toda bruxa, eles são discriminados porque eles são pobres dentro do mundo bruxo. Então, eles estão sempre com vestes de segunda mão, materiais usados. Então, isso é sempre, inclusive... O Lúcio faz muito isso, né? Discrimina muito por essa questão. Então, veja que não é a mesma coisa que a gente vai perceber sendo um personagem homem ou mulher, ou mesmo se a gente pensar dois personagens homens, mas que tenham classes diferentes e raças... Dois homens, mesmo gênero, mesma raça, mas classes diferentes. Ou mesma classe, mesmo gênero e raças diferentes. Então, essa interseção, é disso que a Ana está falando, que é complexo, né? Bom, por fim, não menos importante, a minha co-orientadora, né? Eu vou pedir para você trocar de lugar com a Ana para ficar mais fácil. É para ficar pertinho da co-orientanda. Bom, Gi, você estuda as questões de hierarquia de poder, né? Uhum. E existente entre o Estado, Ministério da Magia, e a escola, que é Hogwarts. E eu quero também te perguntar como foi o processo, o porquê desse tema, né? Porque também é o tema da minha pesquisa. Ah, sim. Nossa, o porquê que eu escolhi Harry Potter eu não lembro exatamente, mas eu vou tentar recuperar aqui. O que acontece? Eu pesquisei por muitos anos, como eu falei no começo, a questão das princesas da Disney. Então, eu estava meio saturada do tema. Eu queria assim, mudar meio que drasticamente, pesquisar outra coisa, pelo amor de Deus. Sabe quando parece que o olhar vicia e você parece que não consegue evoluir muito? Aí eu pensei também em pegar alguma coisa que eu gostasse, mas que eu não tivesse um vínculo tão forte como a Marvel, por exemplo. Por quê? Porque eu tinha medo de não conseguir separar as coisas. Eu nunca sugeri Harry Potter logo de primeira, igual em 2015, quando eu comecei a pesquisar, porque eu achei que eu não ia ter maturidade para pesquisar isso e separar. Tipo, eu amo o Draco, mas eu fiquei pensando, e se eu tiver que analisar o Draco, eu vou conseguir criticá-lo? Porque em 2015, por exemplo, eu tinha 18 anos, eu era bem imatura, sabe? Então, eu tinha um pouco de medo de não saber separar as coisas. Só que aí a gente vai, né, ganhando maturidade, e eu pensei, bom, talvez seja um momento de eu encarar esse desafio e pesquisar uma coisa que eu amo, assumindo o compromisso de vou separar as coisas. O meu eu fã não pode falar mais alto. E aí, sobre o tema,
eu, de antemão, quer dizer, no começo eu tinha pensado em pesquisar o Voldemort, porque como meu livro favorito é O Enigma do Príncipe, eu gosto da história dele, fiquei pensando, nossa, o Voldemort seria interessante para pensar em questões, né, de raça, principalmente, o nazismo e tal. Só que aconteceu uma coisa, as eleições de 2018, as pautas de política ficaram, né, muito em alta, assim, e aí eu fiquei pensando, nossa, mas e se eu pensasse em como pensar no contexto do Brasil a partir de Harry Potter? Será que só o Voldemort é interessante de trazer para comparar, né, com o candidato da época? Enfim, eu tinha muito claro para mim que eu queria pesquisar alguma coisa política, porque Harry Potter é uma obra que nos permite pensar sobre muitas questões políticas, como a gente estava discutindo até agora, né? Questão da corrupção, das fake news e tal. E aí, uma coisa que estava acontecendo também, além dessas questões políticas, né? Todo mundo com sangue à flor da pele, também tinha uma questão, as mudanças que estavam tentando fazer no ensino médio, né? Para transformar o ensino médio em um negócio assim, menos reflexivo, menos crítico e mais técnico, te preparando mesmo para, né, entrar no mercado de trabalho e conseguir um emprego, desprezando, de certa forma, todo esse viés crítico e reflexivo que certas disciplinas, como a filosofia, a sociologia, a própria história, a língua portuguesa, trazem em sua essência. Então, isso foi perdendo essa questão, né, ela foi mais impulsionada à medida que esse candidato ganhou as eleições, essas questões foram ficando muito evidentes, e foi bem no ano que eu prestei a prova do mestrado. E aí eu pensei, bom, o livro em que essas questões políticas ficam mais evidentes é A Ordem da Fênix, porque a gente tem, de fato, ali dentro da escola, um modelo ditatorial, né? Você não pode pensar fora da casinha. Se você age contra esse ministério, você é mentiroso, você é punido, você tem que se moldar aquilo, senão você é perseguido. E isso estava acontecendo muito na vida real. Quem pensava de uma forma diferente entre 2018 até 2022 era muito, muito perseguido. Tinha vários casos de violência, inclusive ainda tem, isso ainda está muito acirrado, as pessoas ainda estão com os nervos muito à flor da pele. E aí, tudo isso motivou a escolha. E aí, pensando nisso, precisava delimitar personagens, né? Tá, eu sei o que eu quero pensar em termos de tema, mas que personagens que trazem esse debate entre concordância e discordância de um modelo de governo? Automaticamente eu pensei na Hermione, porque ela, como a gente já conversou, né, logo de cara percebe o que esse ministério está tentando fazer ali na escola, que é de praticamente intervir e forçar as pessoas, né, a pensarem que não existia nada fora do controle, que ele tinha tudo sob controle, que não existia Voldemort coisa nenhuma, que era tudo invenção. E isso foi se tornando forte, por quê? Porque esse ministério usa a mídia para convencer as pessoas que essa intervenção é necessária. Então, essa intervenção ela não começa só ali na escola, como na vida real, né? A gente teve a materialização mais concreta na esfera da escola com a reforma do ensino médio, né? Com essas disciplinas novas, que não é disciplina, né? Esqueci. Itinerário. Que colocaram. E também a questão extraescolar, né? Só que aí eu pensei, quero pensar na escola. Vou focar na escola, porque né, a gente tem que fazer algumas escolhas. E aí a personagem, né, que simbolizava essa resistência maior a esse modelo de governo era Hermione, e em oposição a ela, a Umbridge, que simboliza esse ministério, né, e essa política ditatorial. Então, só para finalizar, o que eu analiso são dois movimentos, né, de oposição, quer dizer, de resistência e de conveniência com esse projeto político do Ministério da Magia, que é um projeto não só educacional, ele é racial também, porque ele é político, porque só pode falar, ter benefícios dentro daquela estrutura escolar quem, primeiro, se encaixa no ideal de raça específico, os puros, e quem se sujeita àquela política, que são quem?
os puros e também, principalmente, alunos da Sonserina, né? Que não todos são alunos que os pais têm cargos de uma classe X, de uma raça X, né? Raça pura. Pais ricos que ocupam os melhores cargos dentro do ministério. Então, por isso que eu fiz essas escolhas. Acho que é isso. Tem uma coisa que é legal que a Gi está colocando e que faz parte de todas as perguntas que a Lívia fez, que acho que tem a ver com o que é uma PIBIC, né? Um projeto de iniciação científica. É quando a gente inicia, de fato, né, começa a fazer pesquisa. E a primeira coisa que a gente costuma dizer sobre fazer pesquisa é o que eu quero pesquisar. E quando a gente pensa no que eu quero pesquisar, a gente entra num tema. Então, é o momento mais difícil. É o momento em que a gente tem que fazer. Bom, você pode falar de qualquer coisa, como a Ana disse, assim, tudo vira pesquisa, né? Eu mostro um vídeo e a Lu diz assim, isso dá uma pesquisa, né? E, de fato, porque o mundo é feito, né? A gente constrói a partir das pesquisas. E aí, depois que a gente escolhe o tema, que já é uma coisa difícil, a gente tem que delimitar esse tema. Ou, gente, não dá para a gente ver tudo, todas as coisas. Então, a gente precisa direcionar. É a segunda questão que a gente faz. E quando a gente começa a aprender a fazer isso na pesquisa, a gente começa a aprender a fazer isso no mundo. A gente faz isso com a gente, com a nossa vida, no nosso dia a dia. A gente faz isso para estudar. A gente faz isso, por exemplo, eu tenho tais coisas para fazer. Como é que eu vou fazer? Bom, se eu vou para tal lugar, então eu já vou matar 2 tarefas, porque eu vou passar aqui e já faço outra coisa ali. Então, a gente começa a se organizar, aprender a planejar. E é por isso que chama iniciação a pesquisa. Tá? É importante, porque a Gi foi mostrando isso, né? Primeiro foi assim, depois foi assado. Isso a gente chama de metodologia dentro da pesquisa. Sim. Gente, eu estou muito feliz, né? Deu certo, finalmente. A gente remarcou e marcou e remarcou. E eu fico muito feliz de ter acontecido. Eu sou grata a cada uma de vocês, né? Tanto pela bolsa, imagina. tanto pela bolsa quanto pelas oportunidades de conhecimento e por vocês terem vindo aqui. Espero que vocês venham de novo, né? Porque a gente tem que continuar conversando. E eu quero agradecer a todo mundo que escutou até aqui. Pode ter ficado um pouco longo, mas são coisas que você vai levar para sua vida depois de ouvir o nosso podcast, né? O nosso Pottercast. E, bom, é isso. E gente, vocês querem dar tchau? Eu agradeço, Lívia, agradeço a Alessandro, agradeço a Olga, agradeço o Guilherme, que está aqui, vocês não ouviram, mas que está aqui dando um super suporte para a gente. Agradeço a infraestrutura da escola, a rádio, né? E toda a infraestrutura. Agradeço também a Natasha e a Isabela, que estão aqui, que vocês também não ouviram, mas que estão aqui tirando foto e filmando a gente, para a gente divulgar esse Pottercast com vocês, porque nada acontece se a gente não tiver um grupo. A gente não consegue fazer sozinho nenhum tipo de revolução nem de resistência. A gente não consegue mudar nada sozinho. Mas eu acho que quando a gente consegue perceber que existe um grupo e que dá para a gente fazer isso, poxa, né? Vamos lá, bora ler Harry Potter e pensar nessas coisas que a gente está dizendo, assim, puxa, eu vivo isso. O que eu posso fazer para mudar? Né? Se a gente tem coisas que as pessoas tiram da gente, a gente tem que lutar para que elas não sejam tiradas, né? Então, é isso, é a gente pensar em o quanto que fazer uma iniciação científica muda a perspectiva de mundo e de vida da gente. É um pouco essa a ideia, né? Formar leitores é mais do que formar pessoas que leem um número X de páginas, mas pessoas que têm o ato de levantar a cabeça, pensam sobre aquilo que leem, vivem aquilo que leem. Então, eu só posso agradecer muito vocês e vocês que estão ouvindo, claro, né? Para que isso faça sentido também, não só para nós ou para a escola, mas para a vida de cada um de vocês, de todos nós. Obrigada. Bom, é isso. Então, a gente pode encerrar. Muito obrigada.